Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público do FUNSAL, que é a Fundação de Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa primeira aula, eu vou falar sobre conceitos e fundamentos básicos, conceitos básicos de hardware, que é a parte física do computador. Eu tenho um curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da Selecom de concursos que já ocorreram, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. O link do meu canal do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso vão começar no dia 5 de fevereiro e vai até o dia 15 de março. A prova objetiva será no dia 21 de abril. Será cobrado na prova, além da informática, 10 questões de português, 10 questões de conhecimento sobre saúde pública, 20 questões de conhecimento específico e 10 questões também de informática. Essa é a parte de informática que será cobrada na prova. Nessa aula, eu vou falar do tópico 1 e do tópico 4. Esse tópico 1 e o tópico 4 eles estão ligados, Quando eu falo de fundamentos básicos, também está falando da parte física, do computador, que é chamada de hardware. Então, vou ensinar nessa aula aí sobre as peças do computador. Esse é meu curso de informática, com foco na banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da banca Selecom de todos os níveis de escolaridade. Nível fundamental, nível médio, nível superior. E através dessas provas anteriores, você vai ter uma noção de como é cobrado português, informática e a específica do cargo, caso tenha provas do seu cargo. Para adquirir todo o material, é só me chamar no WhatsApp. Então, vou falar sobre hardware, que é a parte física do computador. Hardware é a parte física da máquina. Software é a parte lógica da máquina. Então, todas as peças do computador são classificadas como hardware, como teclado, mouse, impressora, monitor. Software é a parte lógica da máquina. São os programas do computador, Windows, Word, Excel, LibreOffice, entre outros. Como que funciona o computador? Eu vou comparar o funcionamento de uma máquina com uma empresa. Numa empresa, tem a entrada da mercadoria, tem o gerente que vai administrar aquela mercadoria que está chegando na empresa, tem a saída da mercadoria e tem o armazenamento da mercadoria dentro da empresa. O computador funciona da mesma forma: entrada de dados, processamento, saída e armazenamento de dados. Vamos ver como é no computador agora. Olha só, quando você digita um texto no Word, por exemplo, você vai usar o teclado. Essa digitação está fazendo o quê? A entrada da informação no computador. Você faz com que a informação entre dentro do computador. Então, o teclado ele é classificado também como periférico de entrada de dados, porque ele faz a entrada da informação. Quando a informação entra no computador, ela vai ser processada pela CPU, que também é chamado de processador ou microprocessador, que é essa peça aqui do meio, que ela é bem menor do que esse tamanho aqui que você está vendo, tá? Depois eu vou mostrar. Então, após ser processada, essa informação pode sair da máquina ou pode ser armazenada no computador. Quando ela sai, pode ser usada pela impressora. A impressora é um periférico de saída de dados. E se ela for armazenada no computador, pode ser usado o SSD, que também é chamado de disco de estado sólido,
que é um dispositivo de armazenamento, que ele é um periférico de entrada e saída de dados, porque você pode colocar informação nele e pode retirar dele. Então, basicamente, o funcionamento da máquina é dessa forma: entrada de dados, processamento, saída e armazenamento de dados. Continuando falando sobre o funcionamento da máquina, tem uma coisa que é muito importante que você precisa saber. Ó. Aquela torre, quando você tem um computador de mesa, tem uma torre que é chamada gabinete e tem a tela. O gabinete não é CPU, que muita gente chama isso daqui, ó, essa torre, de CPU. CPU é uma peça que vai ser instalada na placa-mãe para processar os dados. O CPU é essa peça aqui bem menor do que o gabinete. Aqui tem a placa-mãe, que é a maior placa do computador, também chamada de motherboard. E o CPU vai ser instalado aqui no meio da placa-mãe. Então muita gente popularizou, né, chamar o gabinete de CPU. Mas está errado. Gabinete é uma coisa, CPU é outra. Na prova pode cair para você algo ali, né, falando sobre gabinete CPU. E se você marcar que gabinete é CPU, você vai marcar errado. Gabinete é a torre, CPU é o processador. É um chip que fica instalado na placa-mãe para processar os dados. Outras imagens também. Ó, aqui nós temos o CPU, inicialmente, ó, que é uma peça bem pequena, também chamada de unidade central de processamento. Placa-mãe, motherboard, é nesta placa que são conectadas todas as outras placas da máquina. Memória principal, memória RAM, DDR, memória volátil, que é uma memória do computador. Eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, uma aula sobre memória RAM, que já está gravada aqui no canal, com foco também na banca Celecom. Aí depois você assista. Vai ficar na descrição do vídeo abaixo. Vamos conhecer os periféricos de entrada. Eu já falei do teclado, que é o primeiro. Temos também, ó, mouse óptico ou mouse comum. Trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu coloquei aqui, ó, mousepad. O mousepad é um acessório do mouse. Esse acessório azul aqui, ó. Ele não é um periférico de entrada. Só que na prova pode cair essa palavra com essa. E as duas são parecidas, ó. Touchpad e mousepad. O periférico mesmo é o touchpad. Scanner, que também é chamado de mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras. Webcam, microfone e joystick, que é aquela mané de videogame. Todos eles são periféricos de entrada de dados, fazem a entrada da informação. Periféricos de saída de dados. Nós temos monitor ou tela, impressora jato de tinta, também chamada de deskjet, projetor, óculos de realidade virtual, impressora laser, também chamada de laserjet, impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, como você pode ver aqui, impressora 3D, placa de vídeo, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são periféricos de saída de dados. Periférico agora de entrada e saída de dados. Nós temos as peças de rede de computadores, como modem, roteador, hub e switch. Temos o headset, que é o fone com microfone. Somente fone é saída, somente microfone é entrada. Quando une os dois, entrada e saída, e o nome que se dá é headset. CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido e pendrive, e o SSD, que são dispositivos de armazenamento de dados, são de entrada e saída, placa de fax modem, placa de rede, entrada e saída, monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela. Se ele fosse um monitor comum, sem ser de toque na tela, é só saída. Quando é monitor de toque na tela, é entrada e saída. Porque quando a gente toca na tela do monitor, é como se nosso dedo fosse o mouse. Impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime, também de entrada e saída. Porque além de imprimir, fazer a saída de dados, ela escaneia. Então faz a entrada de dados também. Todas essas peças são periféricos de entrada e saída de dados.
Vamos começar agora a resolver questões da Banca Selecom falando desse assunto. Se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta o vídeo também e compartilhe nas suas redes sociais, que tudo isso vai me ajudar aqui no crescimento do meu canal. Ó, primeira questão, uma questão de 2023. Os dispositivos de armazenamento SSD são muito comuns hoje em dia nos computadores desktop, que é computador de mesa, e notebooks. Com relação à transferência de dados, um dispositivo SSD, ó, letra A, realiza apenas a saída de dados do computador, realiza apenas a entrada de dados para o computador, realiza entrada e saída de dados com o computador, não é capaz de realizar atividade de entrada ou saída de dados. Então o SSD, que é aquele dispositivo de armazenamento de dados, ele faz qual função, né, no computador? Ele faz apenas a saída de dados, apenas a entrada de dados, ele faz ele faz a entrada e a saída de dados, ou ele não é capaz de fazer nenhuma dessas funções acima. Resposta correta, letra C. Realiza entrada e saída de dados com o computador. Então o SSD, o HD, o pendrive, todo dispositivo que armazena dados, ele é de entrada e saída de dados. Resposta correta, letra C. Um sistema de computador pode dispor de diferentes periféricos e dispositivos para realizar a entrada e saída de dados. Um periférico que pode ser usado tanto para entrada como para a saída de dados é qual? Então, qual item abaixo aqui é um periférico de entrada e saída de dados? Faz as duas funções. Ó, temos o mouse, teclado, impressora e disco rígido, que é o HD. Ó, mouse e teclado, os dois são de quê? Entrada. Impressora, saída. Disco rígido, entrada e saída, assim como o SSD. Letra D é a resposta correta. Então, todo dispositivo de entrada e saída, todo dispositivo de armazenamento de dados, né, é de entrada e saída de dados. Letra D, resposta correta. Para que microcomputadores e notebooks operem satisfatoriamente, é necessário que ocorra a integração de diversos dispositivos de entrada e saída de dados. Atualmente, um tipo de impressora integra as funções de impressão propriamente dita, de fotocopiadora e de scanner na digitação de fotos e documentos. Esse tipo de impressora é conhecido como... Qual o nome da impressora que copia, escaneia e imprime? Ó, letra A, inkjet, laserjet, matricial ou multifuncional? Resposta correta, letra D, impressora multifuncional. Ela, além de imprimir, ela faz a fotocópia, né? Ela copia e ela escaneia. Quando fala Xerox, né, que a gente tem costume aqui, né, na minha cidade de falar Xerox, Xerox é a mesma coisa de fazer cópia, só que Xerox é a marca da impressora, né? Aí fala, tira uma Xerox para mim, mas tira uma cópia. O certo a ser falado é tirar uma cópia, né? Xerox é a marca da impressora, da empresa lá que fez a impressora. Aí na prova que é fotocopiadora ou copiadora, ou cópia, né? Um componente de hardware que permite fazer entrada de dados para um computador é qual? Ó, letra A, teclado, impressora, navegador web, sistema operacional. Esses dois aqui abaixo não são hardware, são software, são programas. Navegador para acessar a internet, né? E o sistema operacional Windows, Linux. Agora, ó, impressora de quê? Não, teclado de quê? Entrada. Impressora, saída. Então, um componente de hardware que permite fazer a entrada de dados. Entrada de dados, teclado, letra A. Então, a Banca Selecom, ela cobre esse assunto aqui dos candidatos, na parte física do computador. Existem outros assuntos dentro da parte de hardware, que eu não vou abordar aqui durante a aula, mas caso você adquira meu curso, vai ter mais conteúdo para você estar estudando. Eu faço a divulgação aqui no meu canal
do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando um pagamento de alguma conta sua, acima de R$50, você vai ganhar R$15 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não conhece minha comunidade aqui dentro do meu canal, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque assim que eu colocar aula nova, você vai receber a atualização. Um grande abraço e até a próxima aula.